Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Bom, galera, você imagina o que eu pergunto quando eu falo como estão hoje? Eu realmente quero saber se vocês estão bem. Vocês estão lidando bem com tudo? Já conseguiram se vacinar? A cabeça de vocês está bem? Quem não conseguiu ainda está bem? Eu tô aqui pra vocês. Eu tô aqui pra contar histórias de terror e pra deixar o terror só aqui no podcast. Não precisa sair daqui. Lá fora, como eu sempre falo, é só felicidade. Então assim, se divirtam, sejam felizes e amem o terror, porque ele é maravilhoso. Mas vamos deixar ele só pras histórias, tá bem? E lembrando que se você precisar de alguma coisa, alguém pra conversar, alguém só pra desabafar, alguém pra pedir algum conselho, eu não sou o melhor conselheiro do mundo, mas eu sempre tô aqui pra ajudar um amigo. Então assim, pode chegar pra mim, mandem mensagem, mandem e-mail. Eu quero ouvir o que vocês têm a dizer e eu tô aqui realmente pra poder ajudar no que eu puder. Então podem contar comigo com o que for, tá bem? Lembre-se, eu tô aqui pra vocês. Eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror. Submundo Terror. No verão de 1985, minha mãe, minha irmã, meu pai e eu nos mudamos para uma casa de fazenda rural em Goiás. A casa não estava nas melhores condições, mas protegia a gente. Apesar de meu pai ter servido ao país por 22 anos, ele nunca teve tempo para fazer faculdade ou algum curso profissionalizante. Então, quando ele deixou o serviço, suas opções eram poucas no que dizia respeito ao emprego. Ele encontrou emprego consertando máquinas copiadoras na pequena cidade de Anápolis e minha mãe encontrou trabalho em uma loja de roupas. Desnecessário dizer que tanto minha irmã quanto eu, que é 5 anos mais velha, éramos crianças que ficavam sozinhas em casa depois da escola. Nada fora do normal nos anos 80. Estávamos alugando aquela casa na época e nosso senhorio era um velho rabugento. Ele fez pouco ou nada para ajudar a manter a casa. Mas, dado o aluguel baixo e o fato que estávamos um pouco abaixo da linha da pobreza, aquela casa era aceitável. Não havia nada de extraordinário nessa casa. Um porão, um andar do meio e o sótão que foi convertido em um quarto principal. Como qualquer criança de 11 anos, o porão não era meu favorito. Sempre escuro, sempre assustador. A lavadora estava lá junto com o nosso freezer. Era segmentado por paredes parciais de blocos de cimento, como se alguém quisesse fazer algo com ele, mas nunca realmente o fizesse. Não podíamos pagar nada a mais do que ventiladores no verão. A casa tinha sido alugada e deixada várias vezes antes de nos mudarmos e depois daquele primeiro ano, ficou claro por quê. Minhas experiências começaram em uma tarde de sexta-feira. Minha mãe e meu pai estavam trabalhando, minha irmã estava na escola. Quanto a mim, estava em casa tentando me recuperar de uma gripe que mais ninguém na minha escola parecia ter. Na época, fiquei doente muitas vezes. Muitas noites eu tinha calafrios e febre, mas no dia seguinte eu ficava completamente bem. Minha mãe me levou ao médico várias vezes, mas eles nunca conseguiram identificar qual era o real problema. As janelas estavam abertas e os 2 ventiladores estavam funcionando naquele dia quente de dezembro. Eu estava deitado no sofá, assistindo a um de nossos 3 canais que conseguíamos captar com nossa antena parabólica montada no telhado. Enquanto eu estava assistindo um programa antigo, a estática começou a tomar conta da tela da televisão. Não foi ruim no começo, mas basicamente tornou impossível assistir a qualquer programa horrível que estava passando na época. Eu me levantei irritado por ter que me mover. Quando a estática se tornou insuportável, tanto visualmente quanto para os meus ouvidos, fui até o grande armário de madeira que continha a TV. Esse foi o dia, o momento em que percebi que essa casa me mudaria e eu nunca mais seria o mesmo. Comecei a mexer nos fios na parte de trás do aparelho, verificando conexões e ficando preocupado que essa confusão pudesse me impedir de assistir meus desenhos animados da tarde. E em 1985, Caverna do Dragão não era apenas entretenimento, era mais um estilo de vida para mim. A TV era um kit
Com isso, eu quero dizer que vinha em pedaços e meu pai literalmente a montou e instalou no armário de madeira, o que ocupava muito espaço. Ao prosseguir com a minha tentativa de conserto, fui até a frente da TV puxando o painel de controle e tentei fazer qualquer ajuste que pudesse trazê-lo de volta à vida. Inclinei-me e desliguei o aparelho. Eu estava agora apenas olhando para ele, ponderando meu próximo movimento. Quando olhei para a tela em branco e escura, tudo que pude ver foi o reflexo na sala de estar atrás de mim. A luz da janela, sem cortinas, tornava meu ambiente na TV muito mais claro. Tudo parecia normal atrás de mim no início, pois meu foco principal estava na necessidade de assistir meus próximos desenhos. Mas naquele momento, percebi algo fora do lugar naquele reflexo. Um homem estava sentado no sofá que eu acabara de deixar. O medo passou por mim como um raio de eletricidade. Eu girei minha cabeça tão rápido quanto humanamente possível para ver. Não tinha nada. Levantei-me com a mesma rapidez e examinei a sala. Meu coração estava disparado. Como alguém entrou aqui sem que eu ouvisse? Eu cautelosamente fiz meu caminho pela casa, verificando primeiro o quarto de minhas irmãs. Depois, verifiquei o meu quarto e passei pela cozinha, chegando até finalmente o porão. Lógico, eu pulei aquela porta. Continuei investigando a casa, indo para a porta que levava ao quarto dos meus pais. Eu silenciosamente subi as escadas, tentando absorver o máximo que pude. Ainda assim, não encontrei nada e nenhuma evidência de que alguém estava lá. Finalmente, voltei para a cozinha e para a porta do porão. Eu abri um espaço apenas o suficiente para acender a luz. Assim que as luzes acenderam, empurrei a porta e espiei a escada abaixo. Aquilo já era o suficiente para mim. Quando eu voltei para a sala de estar, olhei em volta e não vi mais do que o sofá, as cadeiras e aquela TV. Sentado no sofá, comecei a pensar da melhor maneira que um cérebro de 11 anos pudesse raciocinar. Pensei sobre o que exatamente eu tinha acabado de ver. Ele parecia ter quase 40 anos e um terno preto, cabelo preto, rosto comprido e não estava olhando para mim, apenas olhando para frente com um olhar vazio. Eu tentei compor a ideia e raciocinar comigo mesmo. Eu era um nerd amante de filmes de terror e tinha acabado de assistir Poltergeist pela 50ª vez no fim de semana. Era um truque de luz e sombra, e minha imaginação viu tudo aquilo. Não fazia sentido que alguém pudesse simplesmente entrar em casa, mas também porque eles simplesmente se sentariam e se levantariam e iriam embora. Um fantasma estava fora de questão, pois nada havia acontecido nos poucos meses que vivíamos lá. E além disso, fantasma é coisa de ficção. Meu pensamento final foi: simplesmente não vi o que pensei ter visto. Assim, cheguei a essa conclusão. Eu me aproximei da TV e apertei o botão de ligar novamente. E simples assim, a imagem apareceu. Só então, o telefone tocou. Eu odeio admitir, mas eu fiquei com um pouco de medo. Era a minha irmã me contando que estava indo para casa de uma amiga depois da escola e que era para eu avisar minha mãe. Eu disse ok e desliguei o telefone. Eu não queria saber se minha irmã tinha mais alguma coisa a dizer. Afinal, ela era minha irmã e a rivalidade entre irmãos estava em pleno vigor naquela época. Então, sentei de volta no sofá, sentindo que tinha acabado de realizar algo voltando aos meus programas. Foi nesse momento que eu percebi alguma coisa de canto de olho. Era a porta do meu quarto e estava se abrindo lentamente. Era o vento? Parando agora para pensar, será que eu verifiquei aquele quarto procurando um intruso inexistente? Levantei, fui andando até a porta, apenas para pular para trás quando a porta de repente se abriu. Como se alguém do outro lado tivesse agarrado a maçaneta e decidido fazer uma entrada rápida e vigorosa na sala de estar. Dei 2 ou 3 passos rápidos para trás. Eu podia ver diretamente em meu quarto. Mais uma vez, absolutamente nada. A calma que obtive em minha investigação anterior desapareceu repentinamente. Minha frequência cardíaca estava alta, e embora eu soubesse que estava doente, meus seios da face ficaram bastante limpos com a descarga de adrenalina. Olá? Eu disse sem entusiasmo. Nenhum ruído. Nada veio de lugar nenhum. Claro que não.
Não tinha nada lá. Recuando ainda mais, fiquei surpreso comigo mesmo e com o nível de medo que tomou conta de mim. Respirei fundo, tentando reajustar meu cérebro para encontrar uma explicação racional para o não ladrão fantasma e para uma porta que até alguns segundos antes nunca tinha feito isso. Eu decidi que sair dali era uma boa ideia. Eu passei cerca de 10 minutos brincando com meu cachorro e apenas olhando ao meu redor. O interior da sala podia ser visto através da porta de tela, mas decidi que daria uma boa olhada ao redor mesmo assim. Rindo comigo mesmo, percebi que não poderia ver ninguém naquela casa porque, bom, meu cachorro teria latido. Ele latia pra tudo, desde carros até uma folha que poderia ter passado por ela de uma maneira estranha. Desnecessário dizer que ela estava alerta ao ponto de ser irritante. Depois de andar pelo lado de fora do lugar e recuperar os meus sentidos, voltei pra dentro. Fui direto pra cozinha e peguei uma coca e um pequeno saco de batatas fritas e me sentei na frente da TV. Então, chegou o momento em que não consegui explicar mais nada. Acima de mim, no quarto dos meus pais, eu ouvi passos. Passos altos movendo-se de uma extremidade da sala para outra. Eles iam e voltavam. Olhei para o teto esperando que parasse, mas não parou. Ao invés disso, eles se aproximaram da escada. Fui para a porta da cozinha e ouvi enquanto eles desciam os degraus. Eu estava congelado, esperando e ouvindo aquele negócio chegar mais perto. E então... nada. Gritar quando a porta do sótão se abrisse era meu próximo plano de ataque. Não é uma ótima maneira de se defender, mas foi o melhor que consegui inventar no momento. Eu comecei a pensar se eu deveria ou não ligar para minha mãe no trabalho dela. No entanto, eu não conseguia imaginar o que aconteceria se eu dissesse a ela para dirigir 20 km de volta para casa, porque seu filho tinha basicamente ficado maluco. Além disso, se ela dirigisse, ela teria dito ao meu pai e isso para mim não era bom. Ele não gostava de ser incomodado com qualquer coisa. Então, minhas opções foram diminuindo à medida que meu nível de medo aumentava. Movendo-me rapidamente de volta para a sala, mas com meus olhos ainda focados na porta do sótão, eu não sabia o que fazer. Acabei voltando para o sofá, mas dessa vez sem me importar com o que quer que estivesse passando na TV. Eu perguntei em voz alta: "Quem é você?" Quando não recebi resposta, percebi que estava basicamente sussurrando. Tentei de novo, dessa vez com mais força na voz: "Quem é você?" Quando não recebi nada de volta, o pensamento que minha mente de 11 anos tinha surgido era simples. Eu estava louco, e não havia como me parar agora. Olhando para a porta de tela bem na minha frente, comecei a me perguntar se isso era real. Talvez eu não esteja enlouquecendo. Talvez haja algo aqui e, se for o caso, eu não quero estar perto. Peguei o telefone e liguei para o meu melhor amigo. Ele havia chegado em casa, tendo completado seu dia na escola. Era uma sexta-feira e eu disse a ele que estava me sentindo melhor e que queria passar a noite na casa dele. Droga, queria passar o fim de semana inteiro. Isso parecia uma ótima ideia. Ele perguntou à sua mãe e ela disse que sim. Ele então me disse que ele e seu pai me pegariam em cerca de 1 hora. Infelizmente, essa 1 hora seria uma espera muito longa. Eu fui pro meu quarto, empacotei algumas coisas, peguei alguns jogos e escrevi um bilhete para minha mãe, dizendo a ela que eu estava na casa do meu amigo João no fim de semana. A explicação parecia bastante madura para a época. Eu até disse a ela para ter um bom fim de semana e entrar em contato comigo se ela precisasse de alguma coisa. Não havia dúvidas em minha mente de que não esperaria mais 2 horas antes que ela saísse do trabalho, sem falar nos 30 minutos que ela levava para dirigir até em casa. Eu realmente não iria. Balançando-me para frente e para trás à procura do carro do pai do meu amigo, eu estava ficando cada vez mais ansioso, mas sabia que meu trauma real ou imaginário estava chegando ao fim. Sentado ali, mesmo com a TV ligada, percebi que tudo havia ficado assustadoramente quieto. Os ventiladores estavam no máximo e o comercial na TV estava muito alto, mas algo não parecia certo. O ar parecia parado. Tudo fora dos ruídos principais do equipamento elétrico estava estranhamente quieto. Era quase bizarro. Desliguei os 2 ventiladores e depois a televisão. De repente,
Fui dominado por todos os pelos do meu corpo se arrepiando, como se uma corrente elétrica baixa estivesse passando por mim. Então, aconteceu. Eu ouvi uma coisa, a única coisa que eu absolutamente, positivamente não queria ouvir. O meu nome. Foi um sussurro lento, mas alto o suficiente para entender claramente o que aquilo estava dizendo. Minha respiração ficou tão pesada e meu coração batia tão rápido que era quase impossível ouvir qualquer coisa além dessas duas coisas. E ainda, lá estava ele de novo. Mais alto do que antes. Eu estava em choque. Peguei meus pertences que planejava levar comigo e corri. Corri todo o caminho até a garagem, deixando as portas abertas. Fiquei lá por 35 minutos antes de meu amigo aparecer com seu pai. Depois que o fim de semana passou e eu voltei para casa depois da escola na segunda-feira, em vez de ter uma existência pacífica, fosse o que fosse aquilo, sistematicamente começou a assombrar todos os membros da minha família. Minha mãe ficava mudando de lugar ou desaparecia. Minha irmã ouvia sussurros em seu travesseiro e começava a passar cada vez mais tempo com seus amigos, basicamente indo morar com um dos amigos dela. E meu pai, bem, ele costumava ver alguém pelo canto do olho. Ele dizia que viu alguém na propriedade e uma noite, no porão, enquanto ele estava trabalhando em algo. Esse incidente foi o início da nossa mudança daquela casa e também do Goiás. Embora ele nunca dissesse especificamente o que aconteceu, quando aquilo aconteceu, ele começou a planejar nossa mudança. Quanto a mim, aquilo me chamava. Eu tive pesadelos horríveis e perturbadores, sempre me levando pro porão, e sombras apareciam das paredes de vez em quando. Muitos anos se passaram desde que moramos lá. Pelo que eu entendi, a casa foi reformada e muitas pessoas entraram e saíram. Não importa onde eu tenha vivido, nunca esquecerei o que aconteceu lá. Mesmo depois de todo esse tempo, quando é um dia quente de verão e estou sozinho, costumo colocar fones de ouvido e ouvir música. E o motivo principal disso é para ter certeza de nunca ouvir o meu nome ser chamado pelas sombras novamente. Gostaram da história, seres do Submundo? Se gostaram daqui do podcast, vão lá no nosso Instagram e sigam o nosso perfil. Também vá lá no YouTube e se inscreva no nosso canal. Ajuda bastante o podcast a crescer mais e ficar mais conhecido. Lembrando também que você pode apoiar o podcast se tornando um dos patrões. É só acessar o PicPay, Patreon ou Catarse e assinar o melhor plano para você. Você ganha, além de acesso ao grupo dos patrões, também um episódio a mais por semana. Ah, Bruno, mas eu quero ajudar o podcast e não consigo assinar todo mês. Ah, manda um Pix. Muita gente me pediu isso por muito tempo para criar um Pix pro podcast. Então eu criei, tá lá no nosso link da lojinha. Inclusive, visitem a lojinha e vejam as estampas exclusivas do Submundo. Lá na parte de apoio, você vê o nosso Pix. E é claro, eu não vou deixar isso barato. Quando você apoia a gente com qualquer valor, eu te envio o episódio extra dos patrões para você sentir um pouco o gostinho de ser um dos patrões. Tá bem? Então, quando você contribui com qualquer valor no Pix, eu envio um episódio extra dos patrões para vocês. Muito obrigado por tudo. Boa noite e bons pesadelos.